Qual era o tamanho da força de Sansão? E por que a força dele vinha do cabelo? Vamos descobrir? Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 19 ao 20, que diz o seguinte: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e ele rapou-lhes as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse a ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou do seu sono e disse: Sairei esta vez como dantes, e me sacudirei. Ouça a história de Sansão, vai aparecer no início dessa aqui. Ouça e se edifique. A Bíblia diz que Sansão tinha uma força sobrenatural. Mas ela não diz exatamente qual era o tamanho da sua força. Mas através de registros de alguns eventos de sua vida, é possível saber que realmente ele foi um personagem bíblico mais icônico quando o assunto é força física. Sansão era um juiz que foi consagrado ao Senhor desde o seu nascimento através do voto do nazereado. O que é esse voto do nazereado? É uma pessoa que foi separada por Deus, consagrada ao Senhor. Segundo o que está escrito na palavra do Senhor, o anjo desceu e disse para a mãe de Sansão que ele não poderia tomar vinho, bebida forte, nada que viesse da vide, porque era como se fosse uma bebida alcoólica. Ele não poderia tocar em coisa morta e também não poderia cortar o cabelo. Essas foram as regras aí para o Sansão, como ele sendo escolhido do Senhor, nazereado, né? Essa é uma demonstração do que é ser um nazireu de Deus. Durante sua vida, os filhos de Israel viviam em constante tensão contra os filisteus. Por esse motivo, a maioria das demonstrações de força de Sansão tiveram a ver com seus conflitos contra este povo. À luz do texto bíblico, podemos perceber que, de fato, Sansão fez coisas espetaculares que demonstram a sua força descomunal. Por exemplo, a Bíblia registra a primeira grande façanha de Sansão, dizendo que quando ele estava em Tímina, matou um leão com suas próprias mãos, rasgando ao meio. Mais tarde, Sansão encontrou um enxame de abelhas na carcaça do mesmo leão que havia matado. Então ele tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Juízes 14, versículo 6 ao 8, faça essa leitura. Depois, em conexão com as festividades de seu casamento com uma mulher filisteia, Sansão matou 30 homens de Escalon e tomou suas vestes e as deu aos convidados de seu casamento. Juízes 14, versículo 19. O casamento de Sansão com uma mulher filisteia ainda rendeu outras façanhas. Após a mulher ter sido dada como esposa para outro homem, Sansão resolveu se vingar dos filisteus. Ele capturou 300 raposas, as amarrou aos pares pela cauda e prendeu a uma tocha em cada par de caudas. Como resultado, as plantações dos filisteus foram incendiadas. Juízes 15, versículo de 1 ao 5. Esse incidente ocasionou um ciclo de vingança e violência entre Sansão e os filisteus. E quem eram os filisteus? Eles eram o quê? Inimigos do povo de Deus, porque eles eram idólatras, eles eram muitas coisas aí que Deus não se agradava. Então eles eram os inimigos aí do povo de Deus, né? Então quando os filisteus souberam que Sansão havia sido responsável por aquilo, decidiram queimar o sogro e a esposa de Sansão. Enquanto Sansão ficou furioso, massacrou os filisteus sem piedade e depois se abrigou numa caverna de rocha de Etã. A Bíblia não diz exatamente quantos filisteus morreram naquele confronto, mas registra que houve uma terrível matança. Juízes 15, versículos 6 e 7. Vamos para as demonstrações mais emblemáticas das forças de Sansão.
Os filisteus não desistiram da vingança contra Sansão. Eles foram ajudar e exigiram que Sansão fosse entregue a eles amarrado. Então 3.000 homens de Judá foram até Sansão na caverna para entregá-lo aos filisteus. Naquela ocasião, Sansão foi amarrado com 2 cordas novas, mas quando ele estava aproximando-se para ser entregue aos filisteus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele e as cordas foram arrebentadas como linho, queimado, Em seguida, Sansão encontrou uma queijada de jumento e com ela matou 1.000 homens. Juízes capítulo 15, versículo do 9 ao 20, faça essa leitura. Com grande demonstração do tamanho da força de Sansão, foi a forma como ele arrancou as portas da cidade de Gaza, com a tranca e tudo, e carregou nos ombros até o topo de uma colina. Juízes 16, versículo de 1 ao 3. Agora vamos para a perda e a recuperação da força de Sansão. É fácil o leitor da Bíblia ficar impressionado como é o tamanho da força de Sansão, mas é importante saber que a força de Sansão não era apenas física, era também representação da presença poderosa de Deus em sua vida. Inclusive, ele se afastou do Senhor, sua força também lhe foi tirada e ele acabou sendo capturado e aprisionado pelos filisteus. Juízes 16, versículo 18 ao 21, faça essa leitura. Sansão foi castigado pelos filisteus, que furaram seus olhos e colocaram para girar um moinho na prisão. Mas, mesmo cego, enfraquecido, Sansão se arrependeu e pediu para que devolvesse aquela força descomunal, última vez. Isso aconteceu durante a ocasião em que os filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício no templo de Dagom, do deus Dagom com letra minúscula. O Senhor atendeu a súplica de Sansão e ele forçou as colunas centrais do templo e derrubou sobre os filisteus que estavam ali. Dessa forma, dessa última demonstração de força, Sansão matou mais inimigos na sua morte do que em sua vida. Juízes 16, versículo 30. Agora nós vamos entender aí que vem a pergunta do início, por que a força de Sansão estava no cabelo, Então vamos lá. A Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo. Na verdade, essa ideia popular de que a força de Sansão estava no cabelo é resultante de uma interpretação equivocada do texto bíblico. A origem da força de Sansão estava no Senhor e tinha a ver com sua consagração a Ele. As pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo, porque o texto bíblico registra que ele perdeu essa força porque ele teve seus cabelos cortados por Dalila. Mas uma leitura mais atenta da história de Sansão na Bíblia mostra que esse entendimento não está correto. A fonte da força de Sansão. Para entender qual era a força de Sansão, primeiramente é preciso saber por que ele não podia cortar os cabelos. Quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, foi o que eu falei no início para você, sobre esse nascimento, como o anjo falou com a mãe de Sansão. Então ele disse aos seus pais, e eles ficaram sabendo que o menino que haveria de nascer seria o Nazireu, ou seja, ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até o fim de sua vida. Deus havia escolhido aquele menino para ser libertador de Israel das mãos dos filisteus. Juízes 13, versículo de 1 ao 5. O nazireado era um voto de consagração ao Senhor. Geralmente, os israelitas faziam esse tipo de voto de forma voluntária durante um determinado período de suas vidas, mas havia também alguns que eram nazireus por toda a vida, pois tinham sido dedicados ao Senhor por seus pais desde o nascimento. Esse era o caso de Sansão. Nós não podemos esquecer, aí para nós não confundirmos, que nós sabemos que Jesus, ele era conhecido como Jesus o Nazareno. Mas por quê? Qual a diferença de ser um nazireu
e Jesus ser chamado Jesus o Nazareno. Olha, Jesus, ele cresceu numa cidade chamada Nazaré. Por isso que ele ficou conhecido como Nazireu. É diferente. Os nazireus aqui no caso, eles eram separados. Jesus era o escolhido sim, mas Jesus foi conhecido como Jesus de Nazaré por causa da cidade chamada Nazaré. É diferente. E os nazireados foi como Sansão, era um caso diferente. Mas Jesus, sendo o nazireu dos nazireus, escolhido por Deus para salvar a humanidade. Como nazireu, desde o nascimento, obviamente Sansão deveria observar as regras do voto do nazireado. Isso significa que ele tinha de se cumprir certas restrições, como por exemplo, ele não podia consumir uva e nada derivado dela, nenhuma bebida levedada, não podia ter contato com o morto e não podia cortar seus cabelos. Número 6. Esse voto identificava que Sansão foi um grande ungido do Senhor para libertar os filhos de Israel, e a resposta de Sansão na observância das restrições desse voto deveria caracterizar sua consagração. O fato de que ele não podia passar navalha em sua cabeça não significava que os seus cabelos em si eram a fonte de sua força, mas os seus longos cabelos eram um dos sinais distintivos de sua consagração. A força de Sansão não estava no cabelo. Diante de tudo isso, porque Sansão falou a Dalila que o segredo de sua força estava no fato de que ele não poder cortar o seu cabelo. E ainda porque realmente a força de Sansão acabou com o seu cabelo que foi cortado. Em primeiro lugar, a Bíblia é clara em afirmar que o Senhor abençoou Sansão e que o Espírito do Senhor agia nele. Juízes 13, versículo 25. Inclusive, quando Sansão demonstrava uma força sobre-humana, o texto bíblico registra que esse fenômeno era resultado da ação do Espírito Santo em sua vida e não da influência do tamanho dos seus cabelos. Por exemplo, quando Sansão rasgou um leão com as suas próprias mãos, o escritor bíblico escreveu que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Juízes 14, 6. O Espírito do Senhor novamente se apossou de Sansão e ele matou 30 filisteus em Ascalon. Juízes 14, versículo 19. O Espírito do Senhor mais uma vez se apossou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Juízes 15, versículo 14 ao 20. Na ocasião de sua morte, quando Sansão derrubou o templo de Dagon, matando mais inimigos naquele episódio do que durante toda a sua vida. Isso aconteceu depois de ter suplicado ao Senhor que concedesse uma última força descomunal. Juízes 16, versículo 28. Em segundo lugar, Sansão agiu com grande irresponsabilidade e desprezo com a lei do Senhor e as restrições de sua consagração. Isso significa que ao longo de sua vida, Sansão quebrou todas as restrições do seu voto. Então, o que o Senhor está dizendo para nós hoje? Cuidado com essa irresponsabilidade com as coisas de Deus, com esse desprezo às leis do Senhor. Deus não se agrada de pessoas irresponsáveis e nem pessoas que desprezam a palavra de Deus. Cuidado com isso aí, porque Sansão pagou um alto preço, porque Sansão era escolhido desde o ventre para guerrear e vencer contra os filisteus. Então, o Senhor disse que ele não teria contato com cadáveres. E o que ele fez? Tocou em coisa morta. Não apenas isso, mas se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão que ele havia matado. Participou de uma festa de casamento entre os filisteus que obviamente incluía vinho, bebidas levendadas. Por último, passou navalha na sua cabeça ao revelar a sua condição do seu voto a Dalila. Outra coisa também que nós temos que despertar. Cuidado com essas conversinhas aí, que alguém chega pra você e começa com conversa fiada. Diz assim, olha, me conta o teu segredo, eu não vou contar pra ninguém não. E blá, blá, blá. E começa aqui, começa a chavecar você. Cuidado com esse pessoal aí, porque eles são os Dalilas da vida, Descobre o teu segredo pra depois, acabar com você. No caso aqui, o segredo de Sansão era o poder de Deus, a força dele, que ele tinha, que o Senhor tinha dado pra ele.
que era ele próprio. Então, cuidado com os chavecos do maligno, cuidado com esse povinho aí que quer destruir, né? Que quer saber tudo por dinheiro, porque a Dalila descobriu o segredo de Sansão por causa do dinheiro. Esse povo que gosta de dinheiro aí, esse povo que mata por dinheiro, que faz tudo por dinheiro, cuidado com esse povo é perigoso, porque eles fazem tudo para chegar onde quer, né? E a Dalila se vendeu foi desse jeito. Dalila se representava ali o diabo, né? Satanás. Cuidado com o diabo, com Satanás, que ele é perigoso. Cuidado aí. E nós, como os cristãos verdadeiros, devemos ter cuidado com isso, né? Despertar, né? E o Senhor era a força de Sansão. Portanto, a força de Sansão não estava no seu cabelo, mas estava no Senhor, ortogado pelo Espírito de Deus. Sansão fazia coisas incríveis, mas quando ele revelou a restrição de cortar os seus cabelos a Dalila, ele negligenciou completamente sua consagração a Deus. Isso quer dizer que quando o seu cabelo foi cortado, finalmente o último voto nazireu de Sansão foi quebrado. Foi quebrado de uma forma triste, porque ele contou para uma mulher traidora, uma falciana, ele contou para uma pessoa que estava usada pelo diabo ali. Aquela mulher chorou 7 dias. Ai, você não me ama. Ai, você não me ama. Se você não contar o segredo, você não me ama. Chantagem, manipulação, pessoas manipuladoras. Cuidado com essas pessoas que manipula, que engana, que quer que você faça tudo do jeito dele, do jeito dela. Cuidado, porque não é do meu jeito, não é do seu jeito. É do jeito de Deus, é da forma de Deus, do jeito que Deus quer. É do jeito que Ele quer, não é do nosso jeito não. Porque do nosso jeito não vai dar certo do jeito de Deus, né? Então cuidado. Então, porém, Sansão orou a Deus pedindo que ele devolvesse o seu talento especial. Apenas uma vez, o texto bíblico registra que os seus cabelos já tinham voltado a crescer. Juízes 16, versículo 22. Isso significava que seu voto poderia ser renovado, um novo período de consagração poderia começar. Porque depois que ele foi sendo escravizado pelos filisteus, os filisteus arrancaram os olhos dele, que ele foi rodar moinho, né? Como se fosse ali, ele foi representação ali, como se fosse um jumentinho, quando ele vai rodar a moinha, fica rodando, e ele viu que o que ele fez foi errado, de ter contado o segredo dele, de ter quebrado os votos dele, de ter quebrado a confiança que Deus tinha nele, entendeu? Então ele fez uma reflexão de toda a sua vida, e ali ele se arrependeu e disse para Deus, como se ele falasse com Deus e dissesse: Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz, me arrependo, Senhor, de todos os pecados que eu cometi. Agora eu quero começar de novo. Eu quero fazer um novo concerto contigo, uma nova consagração. E Deus foi ouvindo a oração dele. E aí, quando chegou no momento certo, todos os inimigos foram mortos. Mais na sua morte do que na sua vida. Mas foi triste isso, porque se Sansão tivesse dado ouvidos, né, ali a voz de Deus, tivesse obedecido, nada disso teria acontecido. Mas tudo acontece por um propósito de Deus. Se Sansão veio para esse propósito, o propósito foi aí estabelecido. Então, essa aí é mais uma história bíblica para a nossa edificação espiritual sobre qual era o tamanho da força de Sansão e por que a força dele estava vindo do seu cabelo. E nós descobrimos que a força dele mesmo era do Senhor. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.